vai começar falando sobre a Venezuela, que acusou os Estados Unidos de estar submetendo o país à maior extorsão da sua história. Numa declaração dada na ONU ontem, a pressão está muito grande contra o ditador Maduro, não é? Isso mesmo, Daniel. Apesar aí de estarmos a poucas horas do Natal, o regime venezuelano conseguiu uma reunião no Conselho de Segurança da ONU para exigir o fim aí deste bloqueio naval que os Estados Unidos estão realizando ali no Caribe. Nós temos algumas declarações do embaixador venezuelano Samuel Moncada, que declarou o seguinte, abre aspas, estamos diante de uma potência que atua à margem do direito internacional, exigindo que nós, venezuelanos, abandonemos nosso país e o entreguemos. Trata-se da maior extorsão de que se tem notícia em nossa história. Isso tudo acontece depois que os Estados Unidos já interceptaram 3 petroleiros, né, que estavam com destino ou saindo da Venezuela. Inclusive a carga também foi interceptada. O presidente americano Donald Trump até cogitou que os Estados Unidos vão ficar com o petróleo. Uma dessas cargas ia em direção à China, a gente repercutiu isso aqui nessa semana. Agora, Daniel, nós temos um posicionamento do Brasil nessa questão. Isso porque o embaixador brasileiro na ONU, dentro dessa sessão, Sérgio Danese, acusou os Estados Unidos de violarem a Carta da ONU e o Brasil pediu o fim do bloqueio à Venezuela. Isso acontece também nesse contexto, né? E nós temos uma declaração aqui do embaixador brasileiro na ONU, abre aspas, a força militar reunida e mantida pelos Estados Unidos nas proximidades da Venezuela e o bloqueio naval recentemente anunciado constituem violações da Carta das Nações Unidas. Portanto, devem cessar imediata e incondicionalmente em favor da utilização dos instrumentos políticos e jurídicos amplamente disponíveis. Fecha aspas. De alguma maneira, então, se a administração Trump pensava que podia contar com alguma intermediação do governo Lula, essa posição do Brasil no Conselho de Segurança da ONU não deixa dúvidas. Daniel, o Brasil sim está do lado, mas do lado da manutenção do regime de Nicolás Maduro no poder. Nós podemos aqui ter muitas críticas ao governo Trump. Será que ele vai ficar só nessa questão do bloqueio naval? Vai optar por uma opção militar? Inclusive, ontem, o jornal Wall Street Journal reportava que os Estados Unidos enviaram mais tropas para a região do Caribe. Agora, uma coisa é certa, quem de fato sequestrou a Venezuela e o povo venezuelano não foram os Estados Unidos, mas sim o regime de Nicolás Maduro. Daniel. Pois é, Ivan, ainda nessa mesma reunião da ONU, a resposta do governo norte-americano veio. Os Estados Unidos informaram que vão fazer cumprir as sanções contra a Venezuela e contra Nicolás Maduro na máxima extensão permitida. O que significa isso? Olha, Daniel, os Estados Unidos não poderiam ter dado outra resposta, não é mesmo? E na prática, o que eles estão dizendo é o seguinte: ainda vale a recompensa de 50 milhões de dólares por informações que levem à captura do ditador Nicolás Maduro, além de outras sanções que podem ser aplicadas a pessoas próximas ao regime que vivem na Venezuela, mas que estão fora da Venezuela também. Olha, Daniel, nós estamos caminhando para um cenário onde sancionar apenas indivíduos não será o suficiente. Eu acredito que nessa toada, se os Estados Unidos não optarem por uma intervenção militar, mesmo que cirúrgica, ali em bases utilizadas pelo cartel de Los Soles, o próximo passo dos Estados Unidos será começar a sancionar países que fazem negócios com a Venezuela, países que mantêm o regime no poder, tanto o regime venezuelano quanto o regime cubano. Existe uma pressão muito grande em cima do regime de Nicolás Maduro? Existe, mas o presidente Trump também começa a ser pressionado internamente, principalmente pela sua base latina, que lhe deu a vitória em 2024. Muitos latinos que vivem nos Estados Unidos não querem a manutenção do regime de Maduro, não querem a manutenção de regimes como o da Nicarágua, e deram justamente um voto de confiança no presidente Trump, justamente porque ele poderia ser a força política que, enfim, que leve ao fim, não é, esses regimes. Então existe essa pressão, inclusive de congressistas da base latina, e o tempo está passando. Muita gente acredita que a primeira semana de janeiro possa ser definitivamente importante nesse contexto. Daniel.